Vou colocar a apresentação aqui. Só tem nosso pessoal aqui? Ou tem gente de fora? Acho que é basicamente o nosso grupo aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando, fui convidado pelo Cavalcante. Eu acho que eu sou o intruso aqui. Bem-vindo, Fernando. Pode começar, Cleiton, fica à vontade. Tá, só baixar a apresentação aqui. Ok. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Está bem. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cleiton Cavalcante. Nós somos aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Hoje nós vamos dar continuidade a um tema, ao tema da telepsiquiatria. Especificamente, hoje nós vamos falar da telepsiquiatria num segmento que está começando a se tornar popular, principalmente fora do Brasil, que é a inclusão de dados objetivos ao processo diagnóstico e ao processo terapêutico, né? E que nós chamamos, assim, a convergência desses dados durante o processo de diagnóstico e terapia como aquisição de dados multimodais. Especificamente, hoje, nós vamos tratar dos dados de dilatação da pupila, eye tracking e eletroencefalograma com equipamentos wireless, né? Mas não se dados multimodais no segmento da saúde mental não se restringem a essas três modalidades, né? Mas essas são as três modalidades que têm sido mais utilizadas tanto nos estudos quanto pela indústria que vem convergindo para serviços de telepsiquiatria, não só telepsiquiatria, mas telepsicologia e teleneurologia. Tá? Nós paramos na última apresentação no entendimento do que existem vários players, nacionais e internacionais, que fornecem serviços e tecnologias para webconferência, principalmente, né? E alguns deles são dedicados à área da saúde, mas a maioria, não. A maioria são plataformas genéricas de webconferência que têm sido utilizadas para a área da saúde. O que, durante essa pandemia do Covid-19, o que nós percebemos é que esses players todos estão tentando oferecer qualidade suficiente para vários segmentos da saúde, em específico saúde mental, né? E nós estamos num momento especial em que, do ponto de vista de saúde mental, quando a gente fala de demanda, caracterização da demanda, mundialmente, aqui no Brasil, existe uma demanda muito maior por assistência e uma quantidade de profissionais insuficiente. No Brasil, é cerca de... nós precisaríamos ter 3 vezes o número de psiquiatras que nós temos para atender a demanda, e ainda assim nós temos, só de depressão, cerca de 18 milhões de pessoas com depressão e um insucesso terapêutico, ou seja, que a gente não consegue levar adiante com resolutividade, cerca de 50%, e mais 80% de abandono da terapia. Isso é muita coisa quando a gente está falando de que 37% das licenças de trabalho ocorrem em função de depressão, né? Esse preâmbulo é para nós seguirmos para o movimento seguinte que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, que é a necessidade de a gente ampliar a capacidade de abordagem, de mais pessoas serem atendidas e triadas no processo de identificação de doenças ou transtornos na saúde mental. Então, olhando para essa figura,
nós temos 3 grupos. O primeiro grupo, que a gente trata basicamente de maior qualidade audiovisual para interações remotas e, ao mesmo tempo, um gerenciamento mais específico da aquisição de imagem e áudio na interação entre o paciente e o profissional de saúde, é algo que já tem sido trabalhado, principalmente pelos agentes internacionais e um pouco aqui no Brasil, em conjunto com o grupo 3 de requisitos, que é a interoperabilidade com os registros eletrônicos de saúde e exportação desses dados para faturamento, administração e, inclusive, para pesquisa científica. Todavia, o que nós gostaríamos de abordar, principalmente hoje, é o grupo 2. Esse grupo 2 é um grupo de tecnologias que estão sendo implementadas em maior escala nos últimos 2, 3 anos e deve seguir uma linha ascendente, principalmente na popularização dessas tecnologias para os serviços assistenciais e também na redução de preço dos hardwares e softwares envolvidos, né? E nós dividimos eles em 3 categorias. A primeira delas é a necessidade de estruturação da entrevista psiquiátrica ou em saúde mental em geral, e a estruturação dessa entrevista no formato de algumas escalas e questionários, no sentido de a gente ter uma padronização desses questionários e também possibilitar que esses questionários possam ser auto-aplicados, em que o paciente possa responder esse questionário e se auto-aplicar esse questionário da casa dele ou de onde for, né? Sem necessidade da participação de um profissional de saúde na outra ponta, né? Ele só envia os dados para uma central, e essa central pode ter uma interpretação assistida por um profissional de saúde ou uma interpretação feita por algumas máquinas de inteligência artificial. Esses são produtos já bastante correntes no mercado, inclusive no mercado brasileiro. Outro ponto que tem sido implementado em larga escala é a conversão do processo de interação de áudio ou de vídeo, quando você tem uma interação síncrona, em texto bruto. Essas aplicações têm o objetivo de diminuir o esforço de registro clínico da sessão e também ter um arquivo full que não tenha sido editado pelo profissional de saúde ou por outros. Ele é a íntegra da conversa do profissional de saúde com o paciente, sem alteração, né? E, principalmente, o que nós vamos tratar agora é a aquisição multimodal de dados fisiológicos de forma simultânea, em específico pupilometria, que é a dilatação da pupila, eye tracking e eletroencefalograma. Só para a gente repassar a ideia de um questionário ou de uma entrevista estruturada, nós temos um exemplo que nós estamos tratando aqui no pessoal do grupo do ELSA, dentro dos estudos da saúde mental em relação ao Covid-19, que é a aplicação do CISR, que já em 1992, o Lewis fez uma série de estudos, deixando claro que não há muita diferença de resultado, de qualidade de resultado, entre o CISR aplicado de forma direta por um psiquiatra ou profissional ao paciente, quando comparado, quando esse questionário ele é auto-aplicado, né? Então, dentro dessas bases, o estudo ELSA, no que diz respeito a esse estudo, deve fazer a aplicação do se está aplicando agora, um questionário auto-aplicado em formato eletrônico. Outros questionários, outras modalidades estão seguindo o mesmo caminho. E é um caminho muito importante para a gente fazer a triagem da população para verificar aqueles indivíduos que têm alguma propensão ou transtorno já instalado, né? Tendo em vista que a gente tem um número reduzido de profissionais versus a demanda. Então, isso precisa ser racionalizado de alguma maneira, otimizado, na verdade, a capacidade dos profissionais com maior especialidade. O foco dessa conversa de hoje são as 3 modalidades de aquisição de dados,
nós vamos começar pela pupilometria, ou dilatação da pupila, que é um método e tecnologias envolvidas que não são recentes, tá? Nós já temos, no caso, o emprego da dilatação da pupila já há bastante tempo, desde mais ou menos os primeiros casos de aplicação clínica foi de 1909, para se ter uma ideia. No que consiste a dilatação, a interpretação ou a técnica da dilatação da pupila? Nada mais é que a variação do tamanho da pupila em face a algum tipo de estímulo. O que nós temos concreto é que a pupila varia basicamente por 3 tipos de estímulos, ou iluminação, ou carga cognitiva, ou carga emocional, né? O que nós percebemos é que, na verdade, vários estudos vêm evidenciando que, a partir dessa variação, excluída a variação por luminosidade, é possível estabelecer uma correlação entre a variação da pupila e o estado de saúde de um indivíduo. Inclusive, é possível fazer uma série de inferências quando referente à saúde mental. Por que é possível fazer isso? E principalmente, de que maneira, né? Primeiro, porque a pupila ela vai variar principalmente com relação à carga cognitiva que o indivíduo estiver exercendo em relação a um estímulo ou carga emotiva. A pupilometria tem um aspecto importante, que é a falta, ou muito pouco controle dirigido que o indivíduo pode ter com relação à sua dilatação, né? A entrada de informação pela pupila, ela vai até o sistema límbico, que descarrega em uma série de reações motoras, cerca de 2 milissegundos antes de que o córtex frontal tenha uma interpretação consciente do que ele está vendo, do que ele está interpretando. Portanto, a pupila ela reage imediatamente sem uma interferência intencional do paciente. Então, ela passa a ser um instrumento muito interessante para a indexação do comportamento do paciente ou do indivíduo, não precisa ser um paciente, tá? Ou do indivíduo dado um certo estímulo. O que tem proporcionado uma série de estudos, por exemplo, com relação à carga de processamento intrínseco, que, numa situação de ruminação, vai por esgotar a capacidade do indivíduo de processamento, que é relacionado, e nesses estudos, a uma situação possível de depressão, ou mesmo, que é mais interessante, pode ser utilizado como um preditor para identificar pessoas que têm uma situação propensa ou vulnerável a um transtorno por depressão. A motilidade da pupilometria versus outras situações interessantes em que a gente pode verificar, por exemplo, a eficiência da farmacocinética. No caso, nós temos alguns estudos relacionados ao tramadol, ou mesmo em certos casos em que pode-se fazer uma predição de prescrições, inclusive para neurotransmissores, para estímulo ou recaptação de neurotransmissores, né? Esses estudos têm acontecido nos últimos 10 anos com maior intensidade, e uma dos empregos mais interessantes do ponto de vista da saúde mental diz respeito à capacidade de identificar quando um determinado paciente ele é propenso a oferecer maior ou melhor resultado a uma dada terapia. Um exemplo é a terapia cognitiva. O que os estudos mostram é que cerca de 40% a 60% da terapia cognitiva, os pacientes acabam sendo remissivos
ao ponto inicial da terapia, e para verificar se esse paciente tem menor propensão a responder de forma positiva à terapia cognitiva, um dos métodos mais utilizados é a ressonância magnética funcional, porém, ela é extremamente cara e de pouco acesso. Por outro lado, alguns estudos têm utilizado a pupilometria com a mesma ou semelhante eficiência, passível de identificar quais são aqueles indivíduos que vão responder de forma positiva depois da terapia cognitiva e não serão remissivos, né? Inclusive, esse tipo de procedimento, esses estudos têm utilizado não só pupilometria, mas essa casada com o EEG, com o eletroencefalograma. Então, as duas indexações são muito mais promissoras e trazem resultados bastante efetivos na classificação desse paciente para uma dada terapia. Essa figura que vocês estão vendo, de forma isolada, com relação à utilização da pupilometria, é possível, mediante os estímulos de sons, identificar a que som ou o paciente, qual é a resposta dele em relação a sons que são mais negativos e sons que são mais positivos, e principalmente, assim, como é que ele responde a isso? Qual é a carga de interesse que ele tem em relação àquele som? Que a gente pode chamar de valência. Ele tem um interesse mais positivo, um interesse mais negativo. Positivo de aproximação, negativo de afastamento. Então, se nós olharmos para o quadro número D, nós podemos perceber aqui as curvas de valência em que, por exemplo, as cargas muito negativas acabam tendo um pico muito maior de expressão, ou seja, de dilatação da pupila, né? Isso fazendo uma média entre vários pacientes. Mas o importante é que esse mesmo método pode ser utilizado de forma isolada para um único paciente, para verificar como é que ele responde a estímulos negativos e positivos. Nesse caso, são só estímulos sonoros, não são estímulos visuais. Em outras aplicações que envolvem estímulos visuais, o emprego do eye tracking, que é, na verdade, a identificação para que ponto na tela de um determinado estímulo, nesse caso aqui a gente tem uma imagem, que foi um vídeo de uma pessoa mais emocionada, chorando, etc. Esses pontos que essas manchas de calor evidenciam para onde o paciente está olhando e principalmente quanto tempo que ele fixa o olhar e quando ele retoma o olhar para esse mesmo ponto. Associado à dilatação da pupila, pode-se ter uma inferência de qual é o envolvimento e a quantidade desse envolvimento emocional desse paciente quando a gente cruza esses dois indexadores, né, a pupilometria e o eye tracking. Falando especificamente de eye tracking, é importante nós sabermos como é que ele funciona. No final das contas, o eye tracking olhando para essa figura aqui da esquerda, é um suporte que, por um cruzamento de imagens, ele, na verdade, ele emite uma série de sinais para identificar qual é o centro da pupila e qual é a movimentação da pupila em relação à imagem que a pessoa está vendo imediatamente na tela à sua frente, né? Para dar um exemplo aqui, nós temos uma tela à frente desse paciente que tem uma série de imagens diferentes com tendências emotivas absolutamente diferentes. Qual é o resultado que, por exemplo, o profissional de saúde vai ver do lado dele de interpretação de comportamento desse paciente? Onde esse paciente fixou o olhar, por quanto tempo e quantas vezes ele retornou para esse mesmo ponto, né? Então,
fazendo um cruzamento em que cada imagem dessa tem uma proporção, uma valência de emotiva ou cognitiva, é possível estabelecer uma interpretação de qual é a tendência desse indivíduo em relação a cada uma dessas figuras, sua respectiva expressão. Tem um estudo de 2009, ou seja, que não é muito recente, mas ele é importante, que é uma aplicação de eye tracking e pupilometria, mas principalmente eye tracking, para contribuir na indicação de clínica, no caso, de agressores sexuais, que normalmente é feita pela pleistimografia peniana e abordagens baseadas no tempo de visualização de um dado ponto, de uma dada imagem. No caso desse estudo, em vez de utilizar personagens reais ou fotografias ou coisas do tipo, como se fazia para a pleistimografia peniana, foi feito uma combinação de tecnologias, com do lado direito aqui alguns avatares, né, funcionando como estímulo para esse indivíduo que estava sendo avaliado, e do lado esquerdo aqui nós temos a aplicação de uma solução de eye tracking para caracterizar por quanto tempo esse paciente, ou esse indivíduo, no caso, fixava o olhar e qual era a valência desse olhar, por quanto tempo, para que se corroborasse a entrevista psiquiátrica, para que se chegasse a digamos assim, um resultado um pouco mais objetivo sobre a classificação desse indivíduo do ponto de vista clínico, né? Essa solução em si, ela foi dirigida tanto para o aspecto clínico quanto para um processo forense, que é algo que tem acontecido com muita frequência. Ou seja, soluções desse tipo têm sido aplicadas para a necessidade da área da saúde mental, mas também uma série de outras áreas econômicas que querem saber qual é a disposição do indivíduo por um determinado estímulo e, além de saber qual é a disposição, quer saber qual é a intensidade dessa disposição. E essa disposição ela tem um sentido positivo ou negativo, de aproximação ou de refutar aquele dado estímulo. Isso tem sido aplicado, por exemplo, na área de comunicação visual, mercadologia, produtos, na área militar, extremamente utilizado na área militar. Não só para diagnóstico, mas para condicionamento e até para dessensibilização, principalmente em tratamentos, em terapias pós-traumáticas. Transtorno pós-traumático, desculpa. E, por último, a última modalidade, e que ela é muito importante, principalmente porque ela dá uma maior certeza de qual área está sendo recrutada efetivamente e com qual intensidade. E, principalmente, nos leva para um outro embasamento, que é a assimetria frontal, para que a gente tenha uma maior concretude da valência do ponto de vista do que se o indivíduo ou o paciente ele tem realmente interesse pelo aquele estímulo, ele quer ir em direção a esse estímulo, ou ele refuta aquele estímulo, ele tende a se afastar, deixando bem claro que se aproximar de um dado estímulo pode ser por raiva, pode ser por alegria, e se afastar de um determinado estímulo ou situação pode ser por nojo, por angústia ou por tristeza, né? E tristeza é um dos pontos de maior interesse. Nessa figura é importante olhar aqui esse equipamento, esse EEG wireless, que tem sido uma das últimas gerações e que nos dá algumas informações. A primeira é que ele está se tornando cada vez mais barato, portátil, e quase a tendência é que se torne até de uso pessoal, né? Principalmente com a diminuição de tamanho e formato e
a convergência de uma série de aquisição de dados fisiológicos para um único dispositivo com vários sensores. Então, é uma tendência muito clara do mercado. Ao lado, nós temos a colocação dos eletrodos e até qual é a intensidade de processamento, e essa figura aqui, ela deixa bem claro qual é a mancha de calor de maior processamento e, portanto, qual é a assimetria que está colocada aqui. Você tem uma assimetria com a maior intensidade do lado direito, intensidade do lado direito frontal, em contraponto do lado esquerdo, o que denota, de acordo com essa base, de que esse estímulo a esse indivíduo é um estímulo de afastamento, né? Para esse indivíduo, ele está olhando alguma coisa ou escutando alguma coisa, ele tem a intenção de se afastar frente a esse estímulo. Ainda de forma isolada que eu digo, é só utilizando o EEG, nós temos um estudo aqui que é de 2016, de assimetria frontal, que informa se o paciente está inclinado a se afastar de um estímulo, que usa basicamente a banda alfa de 7 a 10 Hz, e ele apresenta aqui qual é a reação desse indivíduo frente a uma imagem, uma figura de mutilação. Então, a gente vê claramente aqui, nessas 4 topologias do EEG, que existe uma maior intensidade do lado direito frontal, nesse timeline em que a imagem de mutilação foi apresentada, né? Então, assim, isoladamente, o EEG tem sido extremamente utilizado para fazer essa verificação de valência e intensidade dessa valência frente a um dado estímulo apresentado para o indivíduo. E, por último, o que eu vou apresentar aqui é uma solução já comercial, né? Essa solução comercial, ela é de origem europeia, e ela, sueca no caso, e tem sido utilizada para várias áreas da economia, inclusive a área da saúde, para a saúde mental. Nesse caso, o que ocorre é que está havendo o quê? A convergência de diversas modalidades de sinais diferentes, não só eye tracking, pupillometria e EEG, mas também reconhecimento facial, na verdade, atividade facial, e também o movimento dos músculos ao redor das órbitas, né? E todos esses dados, eles estão sendo orientados por uma entrevista, que no caso é uma entrevista, sim, psiquiátrica, e essa entrevista psiquiátrica ela indexa uma cadeia de ações, e essa cadeia de ações está sendo representada por imagens e por vídeos. O que o paciente, na verdade, está vendo são apenas essas imagens aqui e a voz, eventualmente, do psiquiatra que o está entrevistando, né? Ao mesmo tempo, do lado do psiquiatra, ele está enxergando a face do paciente e todos os dados multimodais indexados pelo tempo e pelos marcadores de gatilho determinados pelo psiquiatra em termos de estímulos, né? Ao final desse processo, o que vai ser gerado é uma série de dados associados em que, dado um estímulo, qual foi a reação cruzada entre a dilatação da pupila, a intensidade de processamento, qual foi a simetria, se houve assimetria nesse processamento através do EEG, existe ou não uma correlação direta da expressão facial desse paciente, inclusive qual foi o esforço muscular e até mesmo o tempo de fixação do olhar dele em função de cada estímulo. Isso tem corroborado muito
a possibilidade de oferecer um diagnóstico mais objetivo, né? E, principalmente, conseguir fazer uma triagem daqueles indivíduos que ainda necessariamente não têm sintomas, nem de depressão, nem de ansiedade, esquizofrenia, mas são propensos a. É onde boa parte dos seguros-saúde privados e públicos, e mesmo os estudos, estão focando as atenções, ou seja, tentar identificar a possibilidade ou a tendência de um transtorno mental antes que ele venha a ocorrer, né? E, quando ele ocorre, identificar esse transtorno ainda no início da doença ou da sua expressão e, ao mesmo tempo, identificar qual é a terapia mais adequada para aquele paciente, em que ele vai responder melhor a essa terapia, né? Olhando para o que tem sido implementado, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista assistencial, e isso tem acontecido muito mais fora do Brasil, mais ainda na Europa, tá? No que diz respeito à combinação de entrevistas estruturadas e padronizadas que indexam uma série de dados multimodais, a gente já enxerga um novo matriciamento assistencial, em que, num primeiro momento, conforme essa figura, nós temos aqui, eu dei 2 exemplos, que até são exemplos que nós estamos estudando agora, que são de questionários e entrevistas, que é no caso o CISR e o RAD, que servem muito como uma forma de triagem auto-aplicada pelo paciente e associada, inclusive, à pupilometria e eye tracking. Por quê? No caso, esses indivíduos podem fazer auto-aplicação desses questionários e, ao mesmo tempo, ter os seus dados de variação da pupila e de fixação do olhar adquiridos, sem a intervenção ou a participação de um profissional de saúde. Nada contra a participação de um profissional de saúde. A questão é que a gente não tem profissional de saúde na quantidade e no tempo necessário para fazer uma predição mais ampla da população, né? Portanto, tem sido empregado principalmente para obtenção de marcadores que possam identificar um paciente, um indivíduo com possibilidade de ser paciente, portanto, uma situação subclínica, e até mesmo para fazer uma triagem, né? A partir daí, esse indivíduo classificado como potencial paciente, ele passa por uma nova instância assistencial, né? Vale comentar nesse momento aqui que tanto a pupilometria quanto o eye tracking, eles têm convergido para soluções únicas, ou seja, para o mesmo dispositivo, mais do que isso, para um dispositivo que é quase que de uso comum, como, por exemplo, um notebook ou um smartphone. Então, o que a gente tinha antes, como óculos e coisas do tipo, o mesmo óculos para realidade virtual, ou a combinação dos dois, tem sido customizado para dispositivos de uso amplo, né? A ideia é que se barateie muito o custo disso e que a possibilidade de a gente fazer triagem da população a partir desses 2 instrumentos se torne muito mais fácil, popular e barato, né? Disseminada, na verdade. Ao passo que o indivíduo ele segue para outra instância, até ele é reconhecido como paciente, olhando para essa matriz, aí sim vale a pena a aplicação de questionários e entrevistas por um profissional de saúde, e, nesse caso, já associando com outras modalidades de aquisição de dados objetivos, como no caso do EG. Porque aí a gente passa o quê? Para um diagnóstico efetivo, ainda que prime pela precocidade, e, ao mesmo tempo, uma predição terapêutica. Ou seja, a gente enxergar a que tipo de terapia esse paciente ele vai responder melhor e não vai ser remissivo, ou tem menor chance de ser remissivo, pelo menos. Isso implica em nós reduzirmos muito o custo, principalmente o custo do abandono do tratamento,
e o custo de um novo tratamento, ou de retomar um novo tratamento. E até mesmo da efetividade do tratamento. Quanto antes a gente identifica o indivíduo como propenso a ter algum tipo de distúrbio, maiores são as chances desse indivíduo responder melhor aos tratamentos. E uma última leitura, que é a leitura que pelo que a gente está vendo, que mais influencia na alavancagem dessas novas tecnologias, que nem são tão novas assim, tá? Mas do emprego disseminado dessas tecnologias que vão alterar, ou que estão alterando os protocolos assistenciais, é a questão do custo produtivo do indivíduo. Né? Como eu disse lá no começo, só no mercado brasileiro, isso são dados das seguradoras e operadoras de saúde, 37% das licenças de trabalho são ocasionadas por depressão. É muito caro, tanto do ponto de vista do custo imediato, que é assistência e saúde, quanto do custo secundário, que é o custo previdenciário e o custo desse indivíduo não sair ou perder dias de trabalho no setor produtivo. E esse conjunto deficitário tem pressionado muito as seguradoras, os governos e a rede assistencial a propor e implementar novos modelos, novos protocolos de assistência, nesse formato ou em formatos semelhantes. Só para a gente ter uma ideia e finalizar, a OMS já calcula que anualmente o mundo gaste aproximadamente $1 trilhão entre depressão e ansiedade em custos assistenciais diretos e custos indiretos, como previdenciário e perdas de dias de trabalho. Para terminar, pessoal, eu gostaria de sugerir algumas verticais de estudo e algumas verticais da gente discutir de forma mais aprofundada, porque essa apresentação é extremamente panorâmica, né, sobre o que está sendo feito e quais os caminhos estão sendo tomados. Mas seria muito interessante se a gente pudesse discutir de forma vertical cada um desses métodos em separado e combinado, principalmente a pupilometria, o eye tracking, o EEG, combinados, inclusive, com algumas terapias não medicamentosas, né, o monitoramento da aplicação dessas terapias, mas também outras coisas que são importantes a discutir nesse momento. A primeira delas é a qualidade do serviço em plataformas de webconferência para a saúde mental. A saúde mental tem características específicas e precisa de qualidades específicas para que o paciente e o profissional de saúde tenham a mesma percepção de qualidade numa interação remota que ele teria presencialmente, né? A outra coisa se trata da segurança da informação. No caso, eu destacaria a RIPA e as regulamentações regionais ou nacionais, é o que a gente tem que discutir, embora o CFM tenha recuado, ou sido recuado, na última regulamentação para a telemedicina, ainda que ele venha adotar, ele deverá adotar uma nova regulamentação logo mais, deve colocar isso a público, mas é importante que a gente tenha discutido qual é a regulamentação para a saúde mental, até porque o nível de exposição de informação e identificação do paciente é muito maior se comparado com outras modalidades de telemedicina, tá? Importante colocar também a telemedicina forense e judiciária, né? Os custos da perícia forense associada à saúde mental são muito altos, né? E o sistema judiciário tem investido fora do Brasil e aqui no Brasil, já tem vários exemplos aqui da utilização de telemedicina e até de conversão de dados de áudio da discussão de paciente com o profissional de saúde para textos objetivos ou para imagens objetivas e transformando isso em pacotes de dados, pacotes de provas ou de consistência documental para o processo judicial do indivíduo, né? A telepsiquiatria, ela começou, ou
principal caso aconteceu nos Estados Unidos, lá há quase 70 anos, e foi justamente de uma penitenciária para um hospital. E isso ainda, essa vertente da telepsiquiatria, ou psicologia, ou neurologia, ainda continua muito em voga e muito necessária, né? Então, dadas as novas possibilidades que nós temos de interação com os pacientes de forma remota, e o aumento das nossas populações carcerárias, ou mesmo militares, ou, de alguma forma, populações sejam confinadas, eu acho extremamente válido a gente discutir esse ponto em específico, até porque acaba sendo um ponto em específico para a área da saúde mental. Realidade virtual, realidade aumentada é um outro tópico importante, que não é recente, ele é relativamente antigo, começou lá na década de 50 do século passado, e os Estados Unidos em especial, e outros países como Israel e etc., empregaram nesse período, principalmente após a Guerra do Golfo, né, muita tecnologia e muito esforço na utilização da realidade virtual para diagnóstico e, principalmente, para dessensibilização de soldados, pacientes, no caso, com transtorno pós-traumático. É um tema muito interessante, está avançando muito e tem sido muito efetivo para supressão ou diminuição do medo das pessoas, dos pacientes, seja um medo condicionado há muito tempo, ou seja por um trauma recente específico. Wearable e biosensores de monitoramento de longo prazo, né? Tudo que a gente conversou aqui, de dados multimodais, que vêm a partir desses sensores, eletrocardiograma, eletroencefalograma, pupilometria, medição galvânica e etc., estão convergindo para sensores em tamanho micro ou mini, com uma capacidade de aquisição de sinal muito maior. Isso deriva dos investimentos, dos avanços em materiais bidimensionais, exemplo, grafeno, né? 2 pontos no mundo têm apostado nisso com muita força e tem coisas fantásticas, que é a Universidade de Austin, no Texas, e algumas universidades da China, e que já tem uma série de protótipos e estudos de aquisição de eletroencefalograma a partir de tatuagem, uma tatuagem na testa do indivíduo, que faz a aquisição do dado, a emissão do dado, e não precisa de energia externa, ou de fonte de energia. A tecnologia é self-power, ok? Isso traduz um outro cenário, do ponto de vista de quantidade de dados que você pode obter, qualidade de dados, e principalmente o tempo de aquisição de dados de forma contínua, que seria o monitoramento remoto desse paciente por muito tempo, coisa de 1 mês, 30 dias, 60 dias. Ininterruptamente, você consegue monitorar esse paciente na sua situação cotidiana e até mesmo sendo submetido a outras terapias, inclusive terapias não medicamentosas. E, por último, algo muito importante está acontecendo, que é a aplicação de fato, até clínica e de estudos farmacológicos, de machine learning e deep learning, na predição e na conduta. E nesse caso, falando de predição e conduta, a gente está falando, inclusive, de diagnósticos e condutas específicas para cada paciente, né? E como é que essas drogas, como drogas, outras terapias, podem funcionar naquele paciente. Traduzindo, existem já estudos muito claros que, a partir de aplicação de machine learning ou deep learning em sinais de EEG, por exemplo, é possível dizer se o indivíduo ele vai responder ou não uma dada medicação, né? Mas cada um desses tópicos eu sugiro que a gente converse de forma particular e vertical. Então, seria isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, Cleidson. Muito boa apresentação, obrigado. Acho que foi muito rico. Você trouxe muitas questões aí que a gente pode discutir.
Eu vou começar fazendo uma pergunta sobre essa questão das plataformas de webconferência, né? Eu acho que, assim, quem atende em psicologia ou psiquiatria, neuropsiquiatria em instituições, hospitais, sejam públicos ou privados, que já tenham um setor específico para isso, já existem plataformas específicas, mas para quem atua no meio privado, o que você recomendaria dessas plataformas que estão disponíveis aí, até as que a gente está usando, para usar no consultório, no dia a dia? Uma que seja segura, questão de dados e esse tipo de coisa. Pois é uma excelente questão. Você tá falando só para o setor privado apenas, é isso? Só que é só para o setor privado? Para o profissional individual, eu atendo no meu Só consultório. individual. Olha, eu confesso para você que até o Brunoni está aqui ainda. Não, ele teve que sair, infelizmente. Mas Ah, temos pessoas atendendo, que acho que estão atendendo em teleconferência, via webconferência, que talvez podem comentar também. também. Sobre... Pois é, eu falei do Brunoni porque nós fizemos um esforço grande nos últimos 6 meses, inclusive para encontrar plataformas que fossem condizentes para o nosso projeto aqui, do ELSA, no que diz respeito à pandemia e o impacto na saúde mental. Te confesso que, no Brasil, hoje é muito difícil eu te dizer qual é a plataforma XYZ, que, do meu ponto de vista, confere, qualidade, e eu estou falando qualidade de eu te enxergar perfeitamente e te ouvir perfeitamente, sem perda de sincronismo entre o que eu estou dizendo e o que você está respondendo, inclusive das suas expressões. Isso é muito importante. A outra coisa, que ao mesmo tempo permita uma facilidade para o paciente entrar numa reunião como essa que nós estamos. Boa parte das ferramentas tem uma série de passos que, para mim, é tranquilo. Para você também, mas para a maior parte da população não é. Indistintamente faixa de renda, tá? Ou cultural. E a outra questão é a segurança. Exemplo, nós temos uma apresentação, vai ficar gravado, mas está público. Existia a ideia, ou preconizado, que a plataforma da Zoom, por exemplo, oferecia toda a segurança, assim como as outras, etc, etc. Verificou-se que não. Claro que isso não acontece. Então, hoje eu não me sinto seguro para te falar qual delas você usaria para assistência. Porém, o que eu tenho utilizado, do ponto de vista da segurança, o que eu tenho utilizado do ponto de vista de qualidade audiovisual e facilidade de uso, tem duas que são de conhecimento geral, não são dedicadas para a área da saúde. Uma é essa que nós estamos utilizando, que é o Google Meet, e a outra é uma menos conhecida, que é o Whereby. O Whereby, ela é muito boa. Na verdade, em termos de qualidade de vídeo, ela é melhor do que essa, do que a Google Meet. Do meu ponto de vista, vários testes com elas é muito melhor. Do ponto de vista de segurança, todas elas prometem que tem, mas eu só acreditaria se elas tivessem uma aplicação destinada à área da saúde e nós tivéssemos a liberdade de testar a segurança delas nas situações em saúde. Profissional-paciente, profissional-profissional, nessas duas condições. Né? Existem outras internacionais, uma plataforma muito boa, realmente é boa, é da Polycom, que é oriunda daquela geração de videoconferência, que você precisa de um hardware para isso, mas atualmente eles já têm uma série de tecnologias que basta baixar um programa ou baixar um app, alguma coisa assim, mas, todavia, essas tecnologias ainda não estão tão populares, né, do ponto de vista de custo, inclusive. Né? O que eu entendo ainda não chegaram lá, principalmente para a saúde mental, nenhuma delas. Né? Mesmo aquelas que são dedicadas à saúde. O que nós verificamos é que elas são dedicadas à saúde de forma geral, mas não para a saúde mental. Certo. Obrigado. Alguma outra questão, pessoal? Fiquem à vontade aí para liberar o microfone ou fazer pelo chat, vocês que sabem.
fazer uma pergunta, então, especificamente, Cleidson, sobre a pupilometria, que é um método bem interessante. Você falou até da possibilidade de autoaplicação, né, utilizando dispositivos comerciais, aí talvez a própria webcam do computador, ou do celular. Isso já está disponível? Já existe algum sistema aplicando isso, ou isso é perspectiva ainda? É o meio do caminho, tá? Existem já protótipos em instância industrial. Alguns eu tenho como NDA, mas a gente não pode ir muito mais adiante no comentário sobre. O que acontece a situação que nós temos é a seguinte: nós temos uma situação de transição de tecnologias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu falei de materiais bidimensionais, grafeno, etc., talvez vocês tenham em memória, por exemplo, que a Samsung estava para lançar um smartphone baseado em materiais bidimensionais e grafeno, uma super bateria, etc., né? As propriedades desses materiais, elas vêm conferir um novo cenário de aplicação, não só para energia, não só para disponibilidade de energia, de funcionamento, mas também para uma série de outras funcionalidades, inclusive para aquisição de imagem. Ou seja, a possibilidade de aquisição de imagem em um espectro maior do que a gente tem hoje, a possibilidade da aquisição de imagem com menos necessidade de luz ambiente, a possibilidade da aquisição de uma imagem numa qualidade muito maior. Né? Então, esse cenário que estou falando de forma superficial, tá? Isso vale a gente comentar de forma específica só disso. Mas, de toda sorte, a sua pergunta é: em notebooks, em smartphones, por exemplo, a gente já tem essa condição? Não. Está tudo em bancada industrial, né? Mas eles têm as condições de ir adiante nisso. Vocês podem inferir isso até pela curva de evolução de tecnologias semelhantes, né? Vocês devem ter de memória aquele óculos da Google, que a possibilidade de você ver outras coisas através dele, etc., fazer uma combinação de percepção real e percepção aumentada de imagem ou cruzamento de percepções, etc. Ou seja, quando eu mostrei aquele estudo do Canadá de 2009, isso não existia ainda. E já naquela época, já existia a aplicação clínica de eye tracking, com pupilometria. Né? Naquela época, você tinha um óculos daquele que estava custando mais ou menos o quê? Cerca de $5.000. Hoje, um óculos daquele está te custando mais ou menos $1.000. Então, está caindo muito o preço, se tornando cada vez mais um produto de varejo. E que deve, até por essa alavancagem tecnológica, se tornar o quê? Convergência de outras propriedades. Né? Deve não, é embancada, tá? Então, a ideia Embora $1.000 hoje em dia seja R$50 mil, né? Mas legal saber disso. Olá, Laís, a sua consideração, ela é aritmética e percebida na emoção, né? Ô, Cleiton, eu não sei se você terminou, mas eu tenho uma dúvida. Você não comentou sobre realidade virtual. Não comentei. Eu queria saber se você tem se você conhece alguma coisa, como que tá essa perspectiva para tratamento de questões de transtornos psiquiátricos, etc. e tal, se você tem algum conhecimento disso. Tenho. Nas sugestões, ali no final da apresentação, eu coloquei algumas sugestões para que a gente possa discutir de forma vertical alguns temas. Realidade virtual, realidade aumentada é um grande tema. Tá? Ele tem o conhecimento disso, cresce por largos, não é uma novidade, tá? A área militar internacional, principalmente Estados Unidos, Israel e outros países, utilizam largamente como procedimento para soldados egressos
Uhum. tanto para identificar se eles têm alguma sequela do tempo que eles passaram em exercício, seja em combate ou não, né? Porque exercício militar, mesmo que eles não estejam em combate, muitas vezes ocorre uma série de situações em que eles acabam acumulando algum transtorno pós-traumático. O Vietnã foi um grande exemplo para o mundo inteiro do ônus social que deriva da saúde mental dos soldados, e ainda é uma mácula, né, nos Estados Unidos. E uma das alternativas principais deles é a dessensibilização desses indivíduos através de terapias com realidade virtual. Né? Isso Ou no seja, campo da desfazer clínica. aquele vínculo ou associação de medo que ele tinha. Uhum. E a perspectiva de uso disso para a clínica? Porque eu acho que é uma super... eu acho que ajudaria muito em relação a tratamento de intervenção clínica, assim. E aí, qual é a perspectiva desse uso na clínica? Tá. Eu até vou fazer um parênteses um pouquinho maior. Para clínica para depressão, para clínica para ansiedade, para clínica de transtorno pós-traumático, porque muitas dessas condições têm sua base no medo. Né? Sim. Né? O indivíduo está ansioso por alguma coisa porque ele tem a quase certeza que aquilo não vai se concretizar. Né? E esse desequilíbrio pode ser mitigado se houver uma dessensibilização, uma equalização do que é importante e do que não é importante o tempo disso. Falando de medo especificamente, o transtorno pós-traumático, sim, é muito utilizado na clínica. É muito utilizado na clínica internacional e também é utilizado no Brasil, mas é pouco divulgado, porque é por uma clínica para pacientes particulares em geral. E tem esses aplicativos, etc. e tal, traduzidos para o português, já normatizados, padronizados? Sim. Como é que funciona? Na realidade virtual, a gente está quase entrando no outro tema, tá? Mas a realidade virtual, ela funciona quase como... não é só o aplicativo, não é só o software. Sim, mas sim. você precisa produzir conteúdo dedicado para uma dada situação em que você quer expor o paciente. Sim, né? sim. Se o paciente tem medo de altura, você vai ter que fabricar em 4D, né? Isso é feito, não vou explicar como faz, tá? Mas é uma aquisição de imagem real, essa imagem é manipulada de forma que, por exemplo, eu me enxergue num penhasco. Né? Eu estou numa corda em cima de um penhasco. Quando essa imagem ela é conformada para a realidade virtual, e aí o indivíduo, no caso o paciente, ele tem uma visão tridimensional e de 360 graus de que ele realmente está no raio do penhasco. Né? Então, para produzir esse material, existem inclusive serviços específicos que só fazem isso, só produz material sob encomenda. Você quer um penhasco, você quer uma aranha, você quer um rato, você quer barata, não tem medo disso, você quer situações de acidente de trânsito, que é um outro segmento extremamente demandante de realidade virtual, que é os indivíduos que adquirem transtorno pós-traumático depois de um acidente de trânsito, principalmente caminhoneiros, no caso dos Estados Unidos. Então, eles vão produzir, não é nem fabricar, tá? Desculpa, vão produzir, vão editar de acordo com a necessidade e até conforme o seu modelo diagnóstico terapêutico, porque aí você vai ter uma cadência. Esse modelo, ele vai indexar como é que vai ser o quê? A edição desse material 4D, para você utilizar na realidade virtual. Tá? Existe uma biblioteca imensa já de temas, são genéricos, alguns específicos, mas o que normalmente acontece é que eles são produzidos por encomenda. Né? Eu tenho um determinado tipo de paciente, eu quero isso. Então, isso é uma coisa já bem adiantada. Né? Inclusive, empresas no Brasil que já fazem isso. Tá.
Desculpa mudar de tema aí, mas era algo que eu tenho bastante interesse e tenho pouco conhecimento, preciso pesquisar Imagina, mais. fique à vontade, tá? Só mais uma coisa para dizer para vocês. Além do óculos em si, de realidade virtual, também existe uma série de sensações olfativas, de paladar, de tato e de sensação espacial, inclusive, vocês devem ter de memória. Sabe aqueles brinquedos que a gente tem em shopping center, que o pessoal vai lá, coloca o óculos de realidade virtual e tem uma base embaixo dele que se mexe, que levanta, que abaixa? Pois é, existem soluções em clínicas já que tem todo esse pacote junto. Ou seja, é o óculos, o app do óculos, mais o material, né, o material produzido, o material audiovisual, e a infraestrutura física embaixo para o indivíduo saber que ele está balançando, que ele está no carro, etc, etc. E eu tenho, se vocês quiserem, qualquer dia a gente pode discutir isso. Eu tenho uma série de vídeos disso que é impressionante as pessoas gritarem porque acha que vai cair, ou acha que vai capotar. E se você tiver alguns artigos sobre realidade virtual para TEP, ansiedade e depressão, eu gostaria, assim, se você me mandasse. Tá, eu vou selecionar no meu imensas pastas aqui e eu mando para você. Valeu. Mas, assim, é bem adiantado, tá? Os militares, então, fantásticos. Maravilha. Bom, obrigada, então. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Mais alguma pergunta, pessoal? Cleidson, tem um ser paranoico dentro de mim que quer fazer uma pergunta, que assim, a tecnologia, a gente falou muito aqui hoje de aplicação em saúde, lógico, mas a gente pode fazer qualquer usos diferentes para essa tecnologia, né? Essa questão da webcam, detectar a variação de pupila e, sei lá, eu deveria estar preocupado, quem sabe, usar o Chrome de óculos escuros, porque o Google está captando esse dado de mim, ou ainda não? Não. Ele precisa... A variação da pupila... Uma boa pergunta. Assim, a pergunta... O motivo da pergunta não tem menor cabimento, fique tranquilo. Mas, por baixo dela tem uma coisa muito interessante. É uma coisa que a gente não falou da técnica e do processamento de imagem necessário. Tá? Para você identificar o que é pupila na imagem do seu olho, entre a pupila e a íris, e ainda eliminar todas as outras imagens de refração de luz, né? Há necessidade de dois grupos de tecnologias envolvidas, tá? Parece que não, mas é muita coisa. O primeiro grupo de tecnologias envolvidas é da aquisição da imagem, que diz respeito à própria câmera. A câmera tem que ter essa capacidade de contraste, de separar o que é o que, já na captura, né? Então, as suas câmeras, em geral, não têm essa capacidade, fica tranquilo. A outra coisa, que é um outro grupo de tecnologias, que é de processamento dessa imagem. Essa imagem ela não vai direto para o algoritmo que vai calcular o quanto que a sua pupila está aumentando em função do seu centro. Tá? Antes de ir para o algoritmo, ela passa pelo processamento digital de imagem para fazer a separação do que é íris, do que é pupila, do que é refração, e, inclusive, a gente tem que colocar uma outra variável que complica muito, que é o movimento. Né? A pessoa não vai ficar falando, olhando fixamente para a câmera. A pessoa vai falar naturalmente. Né? Então, o eixo do centro da pupila mexe o tempo inteiro. Por sua vez, a sua câmera tem que estar preparada para fazer essa aquisição e, no máximo, uma quantidade de frames muito maior para compensar o movimento, inclusive. Né? Então, você fica absolutamente despreocupado que, dada nosso delay de acesso à tecnologia, e até porque essa tecnologia não está full para o público em geral, para o retail, então não vai acontecer por enquanto. Tá? Mas a sua pergunta traz um ingrediente importante do ponto de vista
da técnica que fundamenta, que dá as bases para você fazer, para entrar para terapia, não só para terapia, mas para todas as outras áreas que utilizam esse dado primário para considerar o quanto existe de carga cognitiva envolvida e quanto existe de carga emocional envolvida de um indivíduo em relação a um estímulo. E te digo mais, as áreas que mais têm demandado nem é a área da saúde, porque a área da saúde é um pouco mais crespa para inserção de novos métodos, tecnologias, etc. Né? Mas a área de mercadologia, a área de comportamento coletivo, a área de vigilância e etc., tem utilizado assim largamente. Inclusive a área de desenvolvimento de produto dentro das empresas. Legal. Boa tarde, todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Marina. Oi, Cleidson, tudo bom? Queria fazer uma pergunta. Achei super legal a apresentação. Eu vi umas outras pesquisas já utilizando aquele smartwatch ou aquelas coisas assim, esses dispositivos que já dão meio que um aviso para a pessoa, olha, sua frequência cardíaca está alta, é legal você dar uma olhada nisso, você não está dormindo bem. Já tem alguns grupos pensando nisso em termos psiquiátricos, sei lá, olha, você, paciente tem transtorno bipolar, ele pode estar ciclando, pode estar um paciente com crise de ansiedade, procura ajuda, chama alguém, tem alguma coisa assim? Tem. Em diversos níveis de evolução e profundidade, tá? Você tem um nível que é esse smartwatch, que é algo bem popular e que ele não é uma tecnologia ou um produto para diagnóstico, nem nada disso, tá? Ele é um produto de auxílio a comportamento do indivíduo, mas você já a trajetória é para que esses dispositivos se tornem não só um orientador de comportamento, mas também um preditor efetivo como diagnóstico para o indivíduo que tem a possibilidade de infartar e, ao mesmo tempo, ele gere alarmes para ele mesmo e gere alarmes para a assistência de referência dele, tá? Não só para isso, mas também para monitoramento contínuo de indivíduos para fins de estudo. Isso é o que está mais em voga agora em termos de esforço de pesquisa. E estudo que eu digo é definição de novos protocolos. Protocolo diagnóstico, protocolo clínico, protocolo medicamentoso, protocolo de terapia não medicamentosa. E isso vale para todas as áreas, não só saúde mental. Ok? E também para que a gente tenha, e logo isso vem logo quase que em paralelo, instrumentos que possam trazer uma fotografia do indivíduo, dentro daquilo que se busca, muito mais acurada. Né? Vou fazer um paralelo com o nosso dia a dia. A MAPA, por exemplo. O indivíduo leva para casa e fica com ela lá alguns dias e ela faz a monitoração da pressão arterial. Né? Isso já é antigo, né? Isso tem mais de 25 anos, etc, etc. Mas a ideia é essa. Mas a ideia é que isso seja simplesmente uma tatuagem na testa do indivíduo, ou no pulso, ou no peito, descartável, e que fique 30 dias com ele. Que, efetivamente, do ponto de vista da saúde mental, e a gente, vamos ser cada vez mais, a gente coloca as coisas juntas ou interdisciplinares, psicologia, psiquiatria, neuro, etc., a ideia é saber o seguinte: como é que esse indivíduo, como é que o esforço de processamento cognitivo e emocional desse indivíduo funciona no corrente do seu dia a dia, versus vários estímulos. Como é que esse processamento se comporta diante da dor? Quando ele tem dor, tem que fabricar uma dor? Não, espera ele ter dor. Mas quando ele vai ter dor, ele não sabe. Deixa lá 2 meses com ele. Quando ele tiver dor, ele só me diz quando ele tive dor tal dia, tal hora, tal horário.
né? Ou, por exemplo, se a gente estiver aplicando uma terapia de estimulação transcraniana, qual é o comportamento, processamento neural dele antes, durante e após? Ou para os nossos pacientes de eletroconvulsoterapia. A gente não sabe o que ele é depois. Se aplicou, foi para casa, estabilizou o camarada, estabilizou a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade dele, que era refratária a quase tudo, mas a gente não sabe qual foi o comportamento do esforço e de processamento neural dele. A gente não sabe qual é o cotidiano. A gente não sabe necessariamente o que starta, ou como é que se comporta, quais são os indicadores prévios de um ataque epilético. A gente tem uma noção, né? Essas novas tecnologias, Marina, elas vêm para tentar buscar essa acuracidade, tanto na capacidade de emissão e recepção de sinal, a gente está falando, inclusive, de bioimpedância, numa escala que a gente não viu ainda, que a gente está vendo agora, em protótipos de laboratório, e aí eu volto naquela conversa da Universidade de Austin e da China, das tatuagens, mas também de tempo de acompanhamento do indivíduo, do paciente, fora do ambiente assistencial. Né? Isso vai ser a tônica, isso já existe, tá? Em níveis diferentes, para segmentos diferentes. Agora, assim, meio que num chute, você acha que isso demora muito para chegar em termos assim de ser usado em casa mesmo pelos pacientes, de se popularizar? Você acha que vai muito tempo ou parece que é algo assim que já está para sair, que é algo mais viável? Em todas as situações, tá? Depende muito do que você está falando. Eu mostrei aqui a imagem de um aparelho de EEG wireless, né? Praticamente um headset, né? E esse não é o modelo mais avançado, ok? Então, é algo que, em termos de o que toda a indústria busca escala, ela ganha dinheiro com escala, então eles vão buscar escala, né? Com esses materiais, esses novos materiais, você não precisa chegar a ter uma tatuagem popularizada, mas se eu conseguir transformar isso em 5 centímetros, de um sensor de 5 centímetros que eu coloco na testa do indivíduo, ou 2, ops. Então, esse ponto de tecnologia, Marina, já existe, já está aí, né? A indústria só está fazendo a conta de quanto vale a pena eu colocar isso em linha de produção e em que momento, até porque eles têm que pagar a linha de produção anterior, desses que já estão no mercado, né? Eles vão deixar pagar mais um tempo. Aí, respondendo a sua pergunta, quando? Depende disso, mas algumas coisas já devem sair nos próximos 2 anos. Tem um influenciador de todo o mercado, não só de dispositivos, de biosensores, mas de mercado em geral, tá? Que são os materiais bidimensionais. Grafeno, por exemplo. E eles influenciam tudo, absolutamente tudo. Desde biosensores, a tinta para avião, a energia, a aquisição, armazenamento e velocidade de armazenamento para baterias celulares, como baterias automotivas. Até comunicação, Wi-Fi também, eles vão influenciar de forma brutal. Então, o que eu estou falando para você é que não é só o segmento da saúde ou correlatos que vão estar empurrando para que isso se torne realidade. Você tem toda uma economia que está movida em função disso. Voltando ao exemplo da Samsung, que a Samsung está prometendo, vai sair, ou já saiu, está para sair, a bateria que carrega 5 vezes mais rápido que o grafeno, etc, etc. O alvo principal não é a bateria para smartphone, do ponto de vista da Samsung. O alvo principal de players como a Samsung é energia automotiva. Para o sistema, para todo o sistema veicular do mundo. O problema que nós temos hoje, por exemplo, com a energia elétrica para os carros, é o tempo que leva para carregar uma bateria, né? Versus e por quanto tempo, qual o tempo de autonomia que esse carro vai ter, né?
Com essas novas tecnologias, isso se torna absolutamente viável. Do ponto de vista econômico, tanto para a produção, quanto para você ter uma frota de carros dependentes de energia elétrica e de baterias, e, ao mesmo tempo, de postos para fazer o recarregamento dessas baterias. Então, você está falando de uma economia num ciclo econômico muito maior e global, e que vai empurrar e colocar dinheiro para que essas tecnologias evoluam o quão rápido for, e que, ao mesmo tempo, eu tenha o quê? Uma sofisticação do processo de industrialização desses materiais. Com isso, todo o resto acaba caindo de maduro. Entendeu? Mas eu te falo que, para os próximos 2 anos, você já pode esperar muita coisa. Muita coisa de uso clínico, de você colocar no paciente. Dada vista o que a gente tem, por exemplo, de aparelhos portáteis de estimulação transcraniana. E o preço que eles estão chegando. Oi, Laís? Legal, é que Eu ia falar, mas pode falar, Má. Não, fala você. Não, eu ia falar só legal, pode falar. Não, eu ia falar que eu tenho que sair, mas é que eu tenho várias dúvidas, Cleiton. Depois eu chamo você no particular, então. Você pode chamar no particular, você pode propor para o Pedro e a gente discute para todo mundo também. Pode ser. Fica à vontade. Então tá. Gente, brigadão, viu? Até mais, então. Tchau, pessoal. Tchau, Laís. Até mais. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que restamos poucos aqui na sala. Beleza, Cleiton. Brigadão aí novamente. Foi ótimo, assim. Acho que você descortinou, pelo menos para mim, um universo assim que eu não conhecia. Muito interessante. Vários temas que você tocou. Acho que contribuiu bastante aí para o grupo, para as discussões, e quem sabe no futuro a gente não discute outros temas verticalmente, né, que você sugeriu aí, achei bem interessante, talvez a questão da realidade virtual, ou acho que psiquiatria forense também, né, uma área muito interessante, sei lá, tem muita coisa aí. Obrigado e é isso aí. Eu que agradeço pela oportunidade e eu fico à disposição. Beleza, Cleiton. Bom, então, próxima semana a gente não vai ter JC, daqui a 2 semanas só, no dia 10 de junho, Lucas vai falar sobre neuromodulação não invasiva e depressão, um artigo recente de revisão que ele publicou, eu vou colocar lá no grupo, aí, Cleiton, se você quiser chamar outras pessoas que se interessem pelo tema de fora aí também, o Fernando tá aí, espero que tenha gostado, as pessoas podem participar sem problema, acho que quanto mais gente interessada, melhor. Temos tido discussões e apresentações muito boas, assim como as suas 2 últimas foram bem ricas. Obrigado, Cleiton. Por nada. Até mais, pessoal. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.